Vamos ler a palavra de Deus. Se possível for, você que está ao lado de alguém que está sem Bíblia, compartilhar com ele ou com ela aí, para que juntos participemos da poderosa e infalível palavra de Deus. A minha tradução diz assim: ora, sucedeu que, nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir, habitar temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o nome de sua esposa Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e habitaram ali. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. E habitaram ali por cerca de 10 anos. Malom e Quilion também faleceram, e a mulher, ou seja, Noemi, foi deixada sem seus 2 filhos e seu marido. Ficou viúva e também ficou sem filhos. Então levantou-se ela com as suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela saiu do lugar aonde estava, junto com as suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: ide, cada uma de vós retornai para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratastes os mortos e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso, cada uma de vós, na casa de vosso marido. Então ela as beijou, e elas ergueram a sua voz e choraram. E elas lhes disseram: certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: voltai-vos novamente, minhas filhas, porque vocês ireis comigo? Ainda há mais filhos em meu ventre para que possa ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas, segue o vosso caminho, pois eu sou velha demais para ter marido. E se eu te dissesse: tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite e ainda tivesse filhos, vocês aguardariam por ele até que eles crescessem? Guardai-vos para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas. Por isso, entristece-me muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. Orfa, atente-se a esse detalhe, Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. Ou seja, volte também como ela voltou. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu também me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda outro tanto, senão a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a deixar com ela, deixou de lhe falar no assunto. Assim as 2 seguiram até chegarem a Belém. E sucedeu que quando chegaram em Belém, toda a cidade ficou comovida com elas e disseram: não é esta Noemi? E ela lhes disse: não me chames de Noemi, mas chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo.
Saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para a casa vazia. Por que então me chamas de Noemi? Vendo que o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido. Então Noemi retornou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Belém, e vieram para Belém no início da colheita da cevada. Você diz amém. Amém. Não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, pode se sentar. Eu separei aqui pelo menos 3 lições nesse texto para compartilhar com os irmãos, lições simples e práticas para aplicar em nossas vidas. Queridos, o texto que nós lemos aqui, logo no primeiro versículo, nos dá uma informação que eu julgo ser uma informação relevante. O texto diz que toda essa história aconteceu no período em que os juízes julgavam Israel. Vale destacar aqui que todo o período dos juízes está extremamente baseado em 4 pilares. Guarde essa informação. Todo o período dos juízes está extremamente baseado em 4 pilares. Desses 4 pilares, 2 são ativados pela ação do homem e 2 são ativados pela ação de Deus. Cremilson, quais são os 4 pilares que baseia, que sustentam todo o período dos juízes? O primeiro pilar é chamado na teologia de transgressão, pecado. O segundo pilar, esse primeiro pilar chamado de transgressão, é ativado pela ação do homem. O segundo pilar chama-se juízo divino. E o segundo pilar é ativado por Deus. O terceiro pilar é ativado pelo homem e chama-se arrependimento. E depois vem o quarto e último pilar, que é ativado por Deus, chamado de livramento. Como compreende-se esses 4 pilares? O primeiro pilar, transgressão, pecado. O povo começava a fazer tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Quando esse pilar, que era ativado pela conduta do povo, pela ação do povo, Deus ativava o segundo pilar, que chama-se juízo. Como que se dava esse juízo? Deus permitia que uma nação viesse e oprimisse Israel, oprimisse o seu povo, subjugasse a sua nação. Uma vez, estando oprimidos, eles vão ativar o terceiro pilar, chamado arrependimento. Eles oram, eles se arrependem, eles pedem perdão, eles se convertem, porque Deus vai usar a opressão para poder tratar o seu povo e conduzi-los ao arrependimento. Uma vez em que o povo se arrepende, pede perdão, Deus ativa o quarto e último pilar, chamado livramento. Deus levanta um juiz para poder dar livramento ao seu povo por intermédio desse respectivo juiz. Foi assim em todo o período dos juízes. O povo pecava, Deus emitiu o juízo, enviando a nação para oprimir o povo chorava, se arrependia, pedia perdão, e Deus levantava um juiz, dando-lhe força, capacitação, para que por intermédio dele, desse livramento ao seu povo. Só que o texto que nós lemos aqui
e é por isso que eu preciso de toda a sua atenção, Deus está tratando com o seu povo. Deus está trabalhando na vida de seu povo. Deus está, de alguma forma, querendo trazer o seu povo de volta à comunhão. Só que desta vez, o tratamento de Deus é diferente. No texto que nós lemos aqui, você não vai ver nenhuma nação oprimindo o povo de Israel, o povo de Belém. Só que Deus está tratando. Só que no texto que nós lemos não tem nenhum inimigo subjugando o povo, afligindo o povo. Claro, óbvio, que há uma grande discrepância teológica no que tange ao tempo em que essa história aconteceu. Há uma divergência de opiniões no que diz respeito ao tempo em que essa história ocorreu. Quem era o juiz? E eu não quero me ater a essa divergência teológica, a essa discrepância teológica, muito embora eu tenha uma opinião acerca. Mas o que importa, e que eu julgo ser relevante, é que Deus está tratando com o seu povo. Ele só está mudando o método. Ele está trabalhando na vida de seu povo. Só que desta vez, Deus vai tratar o seu povo não usando uma nação ou um inimigo para oprimi-los. Deus vai usar a crise. Deus vai usar a escassez, a ausência de pão, a falta de alimento, para conduzir o seu povo ao arrependimento, a uma mudança. E olhe para cá, precisamos ter maturidade o suficiente para entendermos que quando Deus decide nos tratar, Deus usa a crise, Deus usa a escassez, e é isso que está acontecendo no texto. Há uma crise na terra de Belém, só que olhe para cá. A expressão Belém no original significa casa do pão, ou casa do alimento. Gente, olha o significado do nome de Belém: casa do pão, casa do pão, casa do alimento, casa do alimento. Cremilson, por que é que Belém recebe esse título, esse nome? Porque Belém sempre foi referência no que tange a produção de pão. Belém sempre produziu pão. Belém sempre teve pão. Quando faltava pão nas demais cidades, alguém dizia: pode ir em Belém que lá tem. Quando faltava pão nos demais lugares, alguém dizia: não, tem aqui, mas eu sei um lugar que não falta. Belém tem, porque lá é a casa do pão. Lá é a casa do alimento. Então eu quero que você entenda que esse adjetivo, casa do alimento, casa do pão, é um adjetivo que Belém recebe por sempre produzir, por sempre ter. São adjetivos que nós ganhamos no decorrer da vida cristã por sempre termos alguma coisa, por sempre produzirmos alguma coisa. Alguém diz: não, ele tem, ele faz, ele produz. São adjetivos que nós ganhamos no decorrer da caminhada por sempre produzirmos alguma coisa, por sempre termos alguma coisa. Só que olhe para cá, a vida é formada de fase. Existe a fase boa, mas também existe a fase ruim. Posso lhe falar uma verdade? Existem lições, guarde no seu coração aqui, existem lições que nós só aprenderemos na má fase.
na fase ruim. Eu sei que ninguém quer enfrentar a má fase. Eu sei que ninguém quer enfrentar a crise, a escassez. Mas existem lições que você nunca vai aprender estando na bonança. Existem lições que você só vai extrair, só vai aprender passando pela crise. Talvez isso já responda a sua pergunta. Para você que entrou aqui questionando-se, dizendo: Deus, por que eu estou na crise? Por que eu estou vivendo esse momento de escassez? É Deus lhe dizendo, é Deus sinalizando para você: eu preciso permitir a crise na sua vida, porque existem lições que você só vai aprender passando pela crise. Então Belém agora vai viver a má fase. Só que Belém está acostumada, devido ao seu adjetivo de sempre produzir, de sempre ter, ser a casa do pão, ser a casa do alimento, porque Belém sempre viveu de boas fases. E coisa boa, irmão, é a boa fase. Na boa fase eu costumo dizer, pastor Joel, que quando a fase está boa, até o que era para dar errado acaba dando certo. Irmãos, quando você está na boa fase, você bota aquele playback, o hino, e alguém diz: não tem nada a ver com culto, não vai dar em nada. De repente a glória desce, o poder se manifesta, e o nome do Eterno é glorificado. Porque quando você está na boa fase, até o que era para dar errado acaba dando. Quando você está na boa fase, você prega aquela mensagem simples, que até mesmo você pensa: não vai dar muita coisa não, porque é muito simples. De repente a glória desce, o poder se manifesta, o nome do Eterno é glorificado, porque na boa fase até o que era para dar errado acaba dando. Você faz um evento, não coloca ninguém famoso, e alguém diz: não vai dar ninguém. De repente o ambiente lota, o evento é uma glória, o nome do Eterno é glorificado, porque quando você está na boa fase, até o que era para dar errado acaba dando. Só que a vida não é formada apenas de boas fases. A vida também é formada de má fases. Irmãos, e coisa ruim é a má fase. Se na boa fase tudo que era para dar errado acaba dando certo, na má fase é o oposto. Até o que era para dar certo acaba dando errado quando você está na má fase. Não acontece nada, porque quando você está na má fase, até o que era para dar certo acaba dando. Agora olhe para cá. Belém está vivendo um período de má fase. Não produz mais pão. Não tem mais alimentos. Está em crise. E quando Belém está enfrentando a má fase, a crise, a Bíblia diz que uma família, cujo líder da família chama-se Elimeleque, pega a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e ele decide se afastar de Belém, porque Belém está em crise, porque Belém está vivendo a má fase. Eles decidem se afastar de Belém, se distanciar de Belém. Belém não produz mais, Belém não tem mais, Belém não faz mais. Então eu vou me afastar, eu vou para longe de Belém. Essa é a realidade da nossa vida, porque é na má fase que você percebe quem são os verdadeiros. É na má fase que você descobre quem está contigo e quem não está. É na má fase que você percebe quem são os verdadeiros. É por isso que eu lhe falei no início, que existem lições que nós só aprenderemos na má fase.
E eu estou pregando para a gente aqui nessa noite, que já viveu uma fase melhor. Você já fez mais, já produziu mais. E quando você estava vivendo em boa fase, você andava rodeado de amigos, rodeada de amigas. Era gente te ligando toda hora, era gente perto de você toda hora. Foi só a crise te alcançar que algumas pessoas saíram de perto de você. Foi só a crise te alcançar que alguns amigos te abandonou. Foi só você ser ferido no campo de batalha. Foi só você ser ferida na guerra que algumas pessoas não te ligam mais, se esqueceram de você. O nível, a quantidade de amigos, de amigas reduziram-se quase a zero. Era tanta gente quando você estava bem, era tanta gente quando você estava por cima. Foi só a crise bater na sua porta que muitos te abandonaram. Foi só a crise bater na sua porta que muitos te esqueceram. Foi só a crise bater na sua porta e você começar a enfrentar a má fase que algumas pessoas foram se afastando de você. Só que eu tenho uma palavra para você, Belém. E a palavra que eu tenho para você está no versículo 6. E olha o que diz: então levantou-se ela com as suas duas noras para retornar da terra de Moabe. Pois lá em Moabe, ela ficou sabendo que Deus visitou o seu povo, visitou a terra de Belém, dando-lhes pão. O que é isso, Cremilson? É Deus visitando a terra outra vez. É Deus dizendo: Belém foi só uma fase, eu voltei a te visitar e você vai voltar a produzir outra vez. É Deus visitando a terra e dizendo: a crise foi só um momento, a escassez foi só uma fase. Eu precisava tirar de perto de você algumas pessoas que só estavam interessadas naquilo que você produzia e não em quem você é. É Deus dizendo: eu volto a visitar a terra de Belém e você voltará à boa fase, voltará a produzir. Eu não sei se você ainda tem fé aí dentro para crer, mas se você crê, por gentileza, levante uma das suas mãos, porque eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite, e a palavra é: a má fase não é para sempre, a má fase não é eterna. Digo não eu, mas o Senhor. Hoje eu estou colocando um ponto final. A crise vai passar e você voltará a produzir. Teu ministério vai voltar a produzir, tua família vai voltar a produzir, os teus negócios vão voltar a produzir, a tua empresa vai voltar a produzir. Na obra de Deus, no ministério, a tua chamada, você vai voltar a produzir. Há uma visitação de Deus para a terra de Belém nessa noite. Há uma visitação de Deus para a tua vida. E o que Deus está dizendo é: se prepare, porque a glória desta última fase vai ser maior. E quem te deixou no momento de crise vai ouvir: voltou a produzir. Voltou a produzir. Foi isso que aconteceu. Voltou a produzir. Deus visitou. Olha o versículo 5. Irmãos, isso aqui é muito sério, esse versículo 5. Malon e Quilion
também faleceram. E a mulher foi deixada só, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Elimeleque sai da terra de Belém e vai para a terra de Moabe. Quando chega em Moabe, eles vão viver cerca de 10 anos em Moabe. Em 10 anos, eles tentando fugir de uma crise, vão entrar em uma crise pior ainda. Eles estão tentando fugir de um problema e vão entrar em um problema irreversível. Elimeleque morre. Noemi vai casar seus 2 filhos, Malom e Quilion. Um casa com Orfa, outro casa com Ruth. Passa-se 10 anos. Os 2 filhos dela também morrem. Morre Malom e morre Quilion. E ela simplesmente ficou só. Eu quero que você entenda que essas percas que Noemi está vivendo são percas ocasionadas por causa de uma decisão em tempo de crise. Eu quero que você entenda que a crise às vezes nos cega. Precisamos ter o máximo de cuidado com alianças que nós fazemos em tempo de crise, com decisões que nós tomamos. A decisão de sair do local de onde eles não deveriam sair ocasionou na morte de seu marido e de seus 2 filhos. Uma família foi destruída. Por causa de uma decisão errada. Uma casa foi desfeita. Por causa de uma atitude tomada em tempo de crise. E sabe o que é curioso? É que quando ele sai de Belém, no versículo 1, o texto diz que ele saiu. E saiu um homem de Belém para habitar. O verbo aqui, no original do hebraico, é laor. E o verbo laor significa habitar temporariamente. Sabe o que isso significa dizer? É que Elimeleque nunca quis morar em Moabe. A ideia dele era: vou só passar um pouco de tempo lá. É só uma voltinha. Depois eu retorno. Depois eu volto. É só um pouquinho de tempo. Eu saio de Belém. Vou para Moabe. Depois eu volto. Ele nunca quis morar em Moabe. A intenção dele era só esfriar a cabeça. É rapidinho. Eu vou lá, mas depois eu volto. Até porque quem já viveu em Belém, quem já morou em Belém, não consegue se adaptar em Moabe. Porque o lugar é diferente. A presença que tem em Belém é diferente. O Deus que habita em Belém é diferente. A ideia dele é só uma voltinha. É só uma voltinha, gente. Cuidado. Porque foi uma ida sem volta. Cremilson, por que é que ele está saindo de Belém? Porque Belém não tem pão. Posso lhe falar uma verdade? Senhores, eu prefiro ter ausência de pão em Belém do que abundância de pão em Moabe. Eu vou repetir isso aqui. Eu prefiro
ter a ausência de pão em Belém do que ter abundância de pão em Moabe. Está em crise? Está. Mas Belém é o melhor lugar para você ficar. Far-lhe-eis uma pergunta. Aonde está escrito que alguém morreu na crise aqui, gente? Aonde está escrito que alguém faleceu? Pelo contrário, quando ela voltou no versículo 22, a partir do 19 ela volta, mas no 22 fala com mais clareza. As mesmas pessoas que estavam lá, quando ela saiu, estavam vivas, porque olharam para ela e disseram: não é esta Noemi? Ou seja, as pessoas que decidiram ficar mesmo na crise, Deus preservou a vida. O que eu estou lhe dizendo é: eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, e você entrou aqui dizendo: é o meu último culto, vou sair de Belém, nem que seja por alguns dias ou meses, depois eu volto. Cuidado, porque pode ser uma ida sem volta. Cuidado, eu sei que está difícil, mas os céus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: não saia de Belém. Está difícil, mas eu estou te guardando. Está doendo, mas eu estou te preservando. Está complicado, mas eu estou te guardando. Não era para você estar vivo, mas só está viva porque decidiu ficar em Belém. Não era nem para você estar aqui, mas você só está de pé hoje porque mesmo na crise você disse: eu não arredo o pé daqui. Deus te preservou, Deus está te guardando, e os céus está dizendo para alguém nessa noite: você está proibido de sair de Belém. Aqui está difícil, mas eu guardo a tua vida. Aqui está difícil, mas eu preservo a tua vida. Se não lhe gerar constrangimento, por favor, cutuque alguém do seu lado com respeito, com carinho, e diga para ele: não saia de Belém. Com mais fé, diga: não saia de Belém. Eu sei que está complicado, mas aqui é o melhor lugar para estar. Eu sei que está difícil, está doendo aí dentro, mas aqui, na casa do alimento espiritual, eu vou contextualizar para te ajudar a entender melhor. Eu sei que estar na igreja é um desafio diário, mas mesmo com todos os desafios e crises que enfrentamos aqui, nós estamos guardados e protegidos por Deus. Deus está dizendo para alguém nessa noite: se você decidir se desviar, sair da igreja, ir para o mundo, para Moabe, eu não garanto te guardar. Mas se você decidir ficar em Belém, uma certeza eu lhe dou: eu preservo a tua vida. Ninguém morreu na crise. As mesmas pessoas que estavam quando ela foi, estavam quando ela voltou. É Deus preservando quem fica. Eu sei que você não queria estar aí. Por você mesmo, você não estaria mais na igreja. Não teria as responsabilidades que você tem. Mas é uma questão de sobrevivência. Fica, vive, sai. Você pode morrer. Eu sei que está difícil, mas fica em Belém. Vamos correr? Olha que coisa linda. Versículo 14.
14 e 15, ó. Irmão, isso aqui é muito lindo. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, Noemi, e voltou. Mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. Ela perde o marido, perde os 2 filhos, em um espaço de 10 anos. Quando morreu os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ela chama as suas 2 noras e diz: olha, eu não quero atrapalhar o futuro de vocês. Eu já estou velha. Faz o seguinte, eu vou voltar para a minha terra, porque Deus visitou meu povo. Aí as 2 noras, Orfa e Ruth, disseram à sua sogra Noemi: nós não te deixaremos, iremos com vocês. Aí elas começam a fazer o percurso. Elas foram. E elas estão caminhando, pastor Joel. No versículo 14 e no 15, geograficamente falando, elas já estão na divisa. De um lado está Moabe, do outro lado está Belém. Elas estão na divisa. De um lado está Moabe, do outro lado está Belém. Na divisa, Noemi olha e diz: olha, eu já estou velha demais. Vocês ainda estão novas. Eu não posso atrapalhar o futuro de vocês. Daqui para frente eu me viro. Podem voltar. E elas disseram: não, já chegamos aqui, vamos até o final. Aí Noemi diz: mas veja bem, eu estou velha e não tenho marido. Ainda que eu me casasse hoje, ainda que eu tivesse filhos esta noite, vocês iriam esperar crescer? Ela está fazendo alusão aqui à lei de Levirato, que eu acredito que 90% aqui deve saber o que é a lei do Levirato. Quando o filho morre, dá-se em casamento a mesma esposa do falecido ao outro filho, para que aquele filho coabite com a viúva, para ela gerar filhos e suscitar a semente do irmão que morreu. Então ela está fazendo essa alusão aqui: se eu tiver filhos, vocês iriam esperar? Ou seja, eu vou atrapalhar o futuro de vocês? Não ia dar tempo. Vocês iriam aguardar crescer para vocês casarem? Sim, eu vou atrapalhar o futuro de vocês. Eu já perdi tanta coisa. Não vai fazer tanta diferença perder vocês. Daqui para frente eu me viro. Aí o texto diz, isso aqui é interessantíssimo. O texto diz que Orfa, uma das suas noras, aproxima-se dela, chega para perto e dá um beijo. Gente, guarde essa informação. Beijo denota comunhão. Beijo denota carinho. Beijo denota respeito. Beijo denota compaixão. Beijo denota paixão. Beijo denota amor. Gente, depois de uma atitude dessa, de se aproximar de Noemi e dar um beijo, o que é que você espera na sequência do texto? Eu, particularmente, espero o texto dizer: e após beijá-la, decidiu ficar com ela. Mas o texto diz: e beijando-a, se afastou e foi embora. Em contrapartida, Ruth se lança, se joga, se agarra nela e diz: eu não te deixarei. Eu quero que você entenda que Orfa está expressando através de um membro do seu corpo, chamado lábios. Ela está expressando
através de uma ação que denota carinho, que denota amor. Mas após essa expressão, simplesmente ela se afasta e vai embora. A ação foi só com os lábios. Mas Ruth não. Ruth não expressa nada com os lábios, apenas se agarra a ela de uma tal forma. E é essa a minha oração. Que Deus afaste de nós as órfãs, que só expressa sentimento com os lábios, só com a boca. Mas quando a gente de fato precisa, simplesmente viram as costas. E que Deus coloque do nosso lado as Ruths, que pode até não expressar muitas das vezes com os lábios, mas quando a gente precisa, se agarra em nós e diz: eu não estou com você por aquilo que você tinha, eu estou com você por aquilo que você é. Você perdeu o que tinha, mas não perdeu a essência. Conta comigo, eu não te deixarei. Aonde você dormir, eu dormirei. Aonde você morrer, eu morrerei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Elas estão na divisa, gente. Na divisa. Eu lhe falei de um lado Moabe, do outro lado Belém. Na divisa, Orfa volta. Ela está a um passo para viver em uma nova terra. Ela está a um passo de viver algo novo. Mas ela não consegue abandonar a velha terra. E aí a gente precisa ter maturidade para entender que tem muita gente que não consegue viver algo novo porque não consegue abandonar o velho. Eu vou falar de novo. Deus tem coisas novas, poderosas para as nossas vidas, mas às vezes estamos tão agarrados nas coisas velhas que ao invés de dar um passo para frente, acabamos dando um passo para trás. E isso não é só para nós que é crente, não. É para você que está aí fora. Deus quer te dar uma nova vida, mas às vezes você está tão preso com o mundo, com a velha vida, que você não consegue abnegar a velha vida para viver a nova vida que Deus tem preparado para você. Mas essa noite é a noite de decisão. Que você não faça igual Orfa. A um passo de mudar de vida, voltou atrás para viver a velha vida. Mas que haja na tua vida uma transformação como teve na de Ruth. Eu estou a um passo, eu estou a um momento de mudar de vida e não vou perder a oportunidade. Eu vou abandonar as velhas práticas, os velhos deuses, e a partir de hoje, o teu Deus será o meu Deus. Eu oro por você agora. Deixa eu ler para você só o último versículo. Versículo 20. 21. Noemi está falando, Noemi, saí cheia e o Senhor me trouxe vazia. Só isso. Saí cheia e o Senhor me trouxe
Gente, eu vou lhe ser sincero, eu não entendo muito Noemi. Eu sei que ela está vivendo, pastor, Noemi está vivendo várias crises. Crise de identidade, principalmente. Não me chame de Noemi, não. Me chame de Mara, de amarga. Crise na família. Crise alimentícia. Várias crises. E eu sei que quando você está na crise, você acaba falando coisas indevidas. E uma das coisas está aqui. Transferência de responsabilidade ou de culpabilidade. Deus me tirou cheia e me fez voltar vazia. Eu não posso responsabilizar Deus por ações e decisões que eu tomei. Eu não posso responsabilizar a minha igreja, o meu pastor, a minha liderança, o meu líder, por atitudes que eu tomei. A culpa não está em Deus, a culpa está neles, que decidiram sair de onde não era para sair. Mas só que no meio disso tudo, dessa crise toda, e eu oro por você agora, ela fala uma coisa que é poderosa. Ela diz, e ele, referindo-se ao Senhor, me fez voltar vazia. O que eu quero que você entenda é que essa crise toda se instaurou, essa escassez, essa má fase que você está vivendo, é só Deus dizendo para você, eu estou permitindo tudo isso para te trazer de volta. Ainda que seja vazia, vazio, sem nada, mas eu te quero de volta em Belém. Ainda que você perca tudo, mas eu não posso perder você, eu te trago de volta. Eu permito a crise, mas te trago de volta. Eu permito a porta se fechar, a crise se instaurar, a má fase te pegar, mas eu não perco você. Eu te trago de volta para o ambiente de onde você nunca deveria ter saído. Fique de pé, por favor. Eu estou pregando para pessoas nessa noite que estão enfrentando processos difíceis, momentos complicados. Eu sei que você não está entendendo nada. De repente, de um tempo para o outro, de um momento para o outro, a sua vida foi desabando gradativamente, paulatinamente. Você foi perdendo amizades, amigos, relacionamentos, tantas coisas. Tantas crises que você está vivendo. Psicológica, emocional, de identidade, espiritual, financeira, empresarial. Tantas crises que você está passando. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. No meio dessa crise toda, eu não sei se você percebeu, mas nessa crise toda, alguém se converteu. Nessa crise toda, uma alma foi salva. Nessa crise toda, Ruth se converteu. É difícil de você entender, mas há um propósito espiritual por detrás dessa crise.
é difícil de você entender, mas há uma ação espiritual por detrás desse momento difícil que você está passando. Existe um Deus que tem o controle absoluto e está dizendo: eu estou trabalhando, você não está vendo, mas eu estou salvando alguém. Você não está percebendo, mas eu estou libertando alguém. Você não está vendo, mas eu estou tratando alguém. Você não está enxergando, mas tem alguém sendo salva, tem alguém sendo salvo, alguém está sendo alcançado. Calaua Sergi Omanúcia, Remai Jorgi Ama Sergi Ominúcia. Deus não está só te tratando nessa crise. Deus não quer apenas te trazer de volta para Belém. Deus está trazendo mais alguém com você. Deus está convertendo alguém nessa crise. Uma alma será salva, alguém será liberto. Você não está entendendo nada, Noemi, mas depois você vai se alegrar, porque tem Ruth se convertendo, tem alguém aceitando o teu Deus, tem alguém aceitando a tua fé. Na crise, mas Deus está salvando. Na crise, mas Deus está libertando. Há uma ação espiritual, 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 há uma ação Eu vou te dar um minuto aí. Remaia Salai de Comanúcia, Remaraia Calamassúria, Teriguazemia Calamai Jerg Farg Soria, Halauá Gemia Prêmia Sérgia. Deus vai visitar a tua terra hoje. Você vai voltar a produzir. Deus vai visitar a tua terra. Alguém vai ouvir, alguém disse: morreu, acabou, já era não, Satanás. Deus visitou a terra outra vez. A terra está viva, está produzindo, está de pé, está de pé, está de pé. Abre a boca aí. Abre a boca aí. Ramassai. Deus vai visitar. Deus vai visitar as terras aqui. Deus vai visitar os vasos aqui. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Você tem um minuto aí, você tem um minuto aí. Isso. Receba a visitação de Deus aí. Receba a renovação, receba força, receba virtude, receba poder, autoridade. Seja revestida, seja revestido. Os céus estão te preservando nessa crise. Os céus estão te guardando. Era para você estar morta, era para você estar morto, mas só porque você decidiu ficar, os céus estão te guardando. Diga para alguém do seu lado, diga para alguém do seu lado, diga para alguém do seu lado, diga para ele: eu sei que você não está entendendo nada. Não, irmão, com mais fé, diga: eu sei que você não está entendendo nada. Isso, diga: mas há uma ação espiritual por detrás disso. Há um Deus que está agindo. Teu marido será liberto, os teus filhos vão se converter. Existe um Deus que vai usar essa crise ao teu favor. Ei, o que eu estou lhe dizendo é que algo poderoso vai acontecer nessa crise. O que eu estou lhe dizendo é que algo maravilhoso vai acontecer no meio dessa turbulência. Eu estou lhe dizendo que algo esplêndido vai acontecer no meio dessa crise, no meio dessa má fase. Há um Deus agindo de forma espiritual. Receba renovo da parte de Deus. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família.